E como a gente sabe, ontem aconteceu a cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele anulou a eleição e cassou por unanimidade o mandato do deputado federal Deltan na terça-feira por ter infringido a lei da ficha limpa. A corte seguiu o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. A ação é de autoria da Federação Brasil Esperança no Paraná, composta pelo PT, PCdoB e PV, e pelo Partido Mobilização Nacional. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou o pedido de impugnação da candidatura do ex-procurador da Lava Jato em outubro de 2022. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, se manifestou contra a cassação. Deltan se elegeu como deputado com 344 mil votos. E durante o julgamento pela inelegibilidade, Deltan, o ministro Benedito Gonçalves invocou a teoria de fraude na lei para justificar o seu parecer. O ministro ainda pontuou que Deltan renunciou ao cargo de forma dissimulada para contornar a vedação estabelecida em lei. A defesa de Deltan alegou durante o julgamento que os argumentos apresentados pelo relator eram descabidos, porque Deltan não respondia a nenhum processo disciplinar quando saiu do Ministério Público, e a Justiça Federal já tinha anulado a condenação do TCU. Com a decisão, caso essa decisão seja confirmada pelo STF, Deltan ficou aproximadamente 105 dias como deputado federal na Câmara dos Deputados e apresentou aí aproximadamente 140 projetos junto à Câmara e também foi relator de 3 projetos, mostrando aí que ele, de fato, é um parlamentar atuante. E para comentar esse caso, trazendo detalhes aí, pontos e contrapontos sobre essa situação, trouxemos ao meio-dia em Brasília 2 especialistas, 2 advogados especialistas em direito eleitoral, que é o Arthur Rolo e o Wagner Gundim, que já estão aqui com a gente no meio-dia em Brasília. Sejam bem-vindos. Olá, Kis. É um prazer falar com você, também com o Dr. Wagner e com aqueles que nos assistem. Boa tarde, Kis. Boa tarde, Dr. Rolo. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês também. Obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. E eu começo perguntando para o doutor Arthur Rolo sobre esse cenário como um todo. Ontem eu confesso que eu fui pega de surpresa, embora já se ventilava esse caso e estava aí toda uma especulação em torno disso. A gente, no fundo, avaliava que, no fim das contas, não ia dar em nada, né? Que ele ia ser julgado, absolvido e só. E não foi isso que aconteceu. O TSE, de fato, cassou o mandato do Deltan Dallagnol. E como é que o senhor avalia esse cenário? Conta para a gente esse contexto aí, doutor Arthur. Eu vejo como a Silvia, que você acabou de ler a mensagem dela, eu vejo como um dia triste, porque 344.917 eleitores paranaenses votaram no Deltan Dallagnol e 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral disseram que ele estava inelegível. A intervenção da Justiça Eleitoral, que sempre é excepcional, e, nesse caso específico, foi aplicada aí uma regra de inelegibilidade da linha Q do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64/90, que diz o seguinte, eu vou ler o texto da lei aqui, eu transcrevi o texto da lei para que não haja dúvida. Ficam inelegíveis por 8 anos aqueles que tenham pedido exoneração, juízes ou promotores que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária, e agora eu friso, na pendência de processo administrativo disciplinar. Tinha processo administrativo disciplinar, nesse caso do Deltan Dallagnol? Não. Aí o Tribunal Superior Eleitoral interpretou, disse o seguinte, peraí, não tinha processo administrativo disciplinar, mas tinha processo administrativo que, muito provavelmente, certamente, tinham 15 processos administrativos que poderiam resultar em procedimentos disciplinares. E aí, o que fez o Tribunal Superior Eleitoral? Deu uma interpretação extensiva à hipótese de inelegibilidade que foi aplicada aqui, o que não cabe, segundo o texto constitucional, às normas
que restringem direitos têm que ser interpretadas restritivamente e não de forma ampliada. Doutor Wagner, qual é a sua visão sobre isso? O doutor Arthur Rolo pontuou essa questão da interpretação do TSE ontem sobre o caso do Deltan. Na sua visão, foi isso mesmo? Kiss, acho que o primeiro ponto que a gente já colocar é que realmente essa questão ela envolve muitas polêmicas, sobretudo porque a gente está falando de um direito fundamental, que é o exercício do direito de sufrágio. Né? Então, assim, isso causa comoção, isso causa uma discussão política muito grande, mas apesar do entendimento do Dr. Rolo, que é muito bem fundamentado por óbvio, é uma das visões sobre o tema, eu vou discordar brevemente por algumas razões. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em consideração é o seguinte: a lei de inelegibilidade, ela prevê expressamente que a pendência de processo administrativo disciplinar, ela pode resultar na hipótese que está prevista no texto legal. E aí eu tenho duas possíveis visões. Uma, se eu interpreto o texto de forma exclusivamente literal, que é o que está escrito, ou se eu vou buscar a teleologia daquilo que a lei quer dizer, o telos. Né? E quando a gente aplica uma ideia de hermenêutica, o processo de interpretação judicial, ele não é mais baseado numa visão do juiz boca da lei e do positivismo exegético do século XIX. A interpretação judicial, ela exige que o magistrado tenha a possibilidade de definir o alcance e o sentido da lei. Eu vou dar um exemplo. A Constituição fala que a casa é asilo inviolável, expressão casa, residência. O STF, há muitos anos, já pacificou que a expressão casa, ela amplia e alberga também, por exemplo, os escritórios de advocacia. Esse exercício hermenêutico constitucional que é utilizado, ele é justificável dentro de uma teoria da interpretação judicial. Porque, pelo menos no caso da decisão, ela me parece ter sido inserida dentro de um contexto. Qual que é o objetivo da lei de inelegibilidade? Evitar que alguém, Ministério Público ou juiz, que esteja sofrendo um processo administrativo disciplinar ou um processo administrativo que possa vir a causar a sua exoneração, né, tenha a possibilidade de, para se safar daquela penalidade, possa sair do cargo antecipadamente. E dentro do contexto específico do Deltan, a gente precisa levar em consideração alguns fatos importantes. Primeiro, nos dois processos administrativos que ele foi penalizado, né, por isso que ele fala que não existia um processo em andamento, porque os dois já haviam sido concluídos e ele foi penalizado com sanções, uma delas de advertência, existiam outros 15 procedimentos administrativos. E aí, quando você para pensar que já houve penalidade em 2 processos administrativos, uma próxima penalidade, né, que geraria uma reincidência, ela ocasionaria a exoneração. E um outro fato levantado, inclusive pelo relator, mas que também consta e que foi divulgado, é que o pedido de exoneração do Deltan, ele foi feito apenas 15 dias depois em que um colega dele, que também atuou na Lava Jato, foi exonerado por decisão do CNMP. Então, eu entendo a justificativa de que, por uma interpretação restritiva do texto, a gente teria que entender como processo administrativo disciplinar e só isso, mas eu acredito que, nessa perspectiva, a decisão do TSE, inclusive, ela é compatível com o que o TSE já decidiu anteriormente em outros casos. O exemplo, por exemplo, da súmula vinculante número 18 do STF, do TSE, que vai dizer o seguinte: a Constituição estabelece como causa de inelegibilidade o parentesco ou a consanguinidade. Então, o cônjuge, o filho, o parente de até segundo grau de um prefeito, de um governador, ele não pode concorrer na mesma circunscrição. E aí, o que acontecia no Brasil? Os cônjuges se separavam no cartório, no papel, mas continuavam casados de fato. Tudo isso para burlar a regra eleitoral. E aí veio a súmula vinculante número 18 que falou, olha, o divórcio no curso do mandato, ele não é, por si só, uma causa para afastar a inelegibilidade. Eu tenho que apurar no caso concreto. Então, a interpretação ela não pode ser exclusivamente literal. É preciso também analisar esse contexto, né? E é isso que eu trago como contraponto. Perfeito, doutor Wagner. Só um ponto aqui, deixa eu só dar uma de advogada de diabo aqui, pontuando, inclusive, devolvendo a pergunta para o Arthur Rolo, é que ontem, com a decisão do TSE, se criou aí a obrigação da pessoa permanecer no cargo público para enfrentar um PAD. Foi isso, na verdade, na prática é isso. É como se falasse... não existia essa regra antes de que a pessoa tem que permanecer em cargo público para responder PAD, e a partir de agora passa a existir.
por que isso agora? Se não tem, na verdade, talvez uma linha ali, um desdobramento ideológico, político nessa decisão do TSE, doutor Arthur Rolo? O seu som está desligado. Essa que é a questão. Você aprendeu muito bem a questão, Kis. A questão é, se a gente começar a interpretar normas restritivas de direito, e a gente está falando aí, não está falando de qualquer coisa, a gente estava falando de restrição de direitos políticos, a gente está falando de um direito difuso do eleitor que vota num candidato, de ter esse candidato mantido. A Constituição Federal fala que todo poder emana do povo. E 345 mil, praticamente, eleitores paranaenses votaram no Deltan. Então, a vontade do povo foi manifestada, o TSE está interferindo na vontade do povo, isso pode acontecer, sim, só que fica complicado, Kis, porque a gente começa a ir para interpretações casuísticas e deixando de lado as regras pré-estabelecidas. Ele tinha 15 procedimentos administrativos que ainda não eram disciplinares. E se ele fosse absolvido nesses procedimentos administrativos? Ele ficasse no cargo e fosse absolvido, ele poderia ser absolvido. Mas tinha lá um caso anterior em que um colega dele, em condições muito semelhantes, foi condenado. Verdade. Mas ele também já tinha sido punido anteriormente com advertência, então ele seria reincidente, o que significa que a punição posterior seria mais gravosa. E se fosse absolvido? Ele poderia ser absolvido pelo Conselho Nacional. A situação do colega dele podia ser diferente da dele. Eu só acho perigoso, eu entendo o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, eu entendo o posicionamento aqui do Dr. Wagner, eu só acho perigoso a gente ampliar. A gente está falando, por exemplo, ultimamente, numa ditadura do poder judiciário, que o judiciário está mordendo o freio, como se diz popularmente, está avançando em temas, está limitando a atividade congressual, fica complicado a gente sair daquele plano da lei. Eu entendo também a interpretação teleológica, mas fica complicado a gente sair do campo legal, que a lei dá os limites da atuação dos juízes. Se a gente falar em interpretação teleológica, qual é a diferença entre a interpretação teleológica e a vontade pessoal do magistrado, aquele sentimento pessoal do magistrado? Então, é complicado. Eu tenho medo da gente sair da segurança da lei e para interpretações personalíssimas, até porque a composição do TSE ela está sempre mudando. E aí muda a composição do TSE, mudam as cabeças, muda a conclusão final. A gente tem até 2 comentários aqui, 2 pontuações de 2 espectadores. O primeiro deles, coloca na tela de novo, por gentileza. Ele botou: os advogados não têm mais utilidade. Foi o Lesma Gamer, botou aqui: o STF nem olha para eles. É como se não estivessem na sala. Foi o comentário dele. E aí ele também comentou: no futebol chama-se perigo de gol. Esse eu gostei, esse comentário aí foi fabuloso. O Davi Amorim também comentou o assunto, eles brincaram de futurologistas. No caso do Deltan, foi punido porque acharam que ele será punido. Eu devolvo a palavra para o doutor Wagner Gondim para comentar justamente essa questão desse suposto achismo e até que ponto essa decisão do TSE, a gente entendeu, foi uma decisão por unanimidade, até um ponto que eu quero trazer para vocês que estão aqui acompanhando o Meio Dia em Brasília. O grande X da questão foi um deputado federal, aliás, uma pessoa para se candidatar a deputado, ele tem que se afastar por aproximadamente 6 meses. Se eu estiver errado, me corrijam. E aí, no caso, o Deltan se afastou com 11 meses antes de disputar o cargo
para ser deputado federal. A grande hipótese levantada pelo TSE foi que esse afastamento, aí, 11 meses antes, seria, na verdade, para ele se livrar de responder a esse PAD, que aí tornaria impossível a candidatura dele como deputado federal. No entanto, não há nada expresso em lei que proíba a pessoa se afastar do cargo para não responder PAD. O grande imbróglio que a gente está discutindo aqui com vocês é isso. Não há nada em lei, expressamente em lei, que proíba esse afastamento. E aí eu pergunto para o doutor Wagner Gundi, onde fica o princípio democrático nesse debate, doutor Wagner? Obrigado, Kiss. Obrigado, professor Arthur, pelas considerações. Mas, Kiss, eu acho que a gente precisa partir de um pressuposto importante, né? O pessoal no Twitter, na internet, até fez uma brincadeira que o ministro Flávio Dino foi o responsável pela inserção dessa regra que trouxe a inelegibilidade do Deltan. E existe uma regra legal que fala que você não pode, isso está expresso em lei, se você está na pendência de um processo administrativo disciplinar e você pede a exoneração, você está incidindo numa causa de inelegibilidade. E eu vou fazer um raciocínio aqui, que inclusive está na nossa Constituição, com relação aos deputados e senadores. A nossa Constituição estabelece que se um deputado ou senador, no curso de um processo de cassação, por exemplo, por quebra, por infração ética, ele renuncia ao mandato para evitar a punição, agora existe uma regra que foi imposta por emenda constitucional, depois de muita discussão judicial, que o pedido dele de suspensão, ele vai ficar sobrestado, ele vai ficar suspenso até que se tenha a decisão final sobre a cassação. Por quê? Porque o objetivo é muito simples. Eu faço o pedido de exoneração para não receber a sanção posterior. Isso é abuso de direito, isso é fraude. No caso específico, né, até o comentário do Davi falando da futurologia, eu acho que, na verdade, o raciocínio está equivocado por um pressuposto muito claro, que é o seguinte: a lei estabelece, embora a gente possa discutir se PAD engloba ou não o procedimento prévio, aí é uma outra questão, mas a lei estabelece que você não pode se exonerar se você tiver procedimento administrativo em andamento. Então, não é que a gente está supondo que o Deltan seria punido. A lei está dizendo, e quem faz essa suposição é a lei, de que se você pede a exoneração antes do resultado final, é porque você sabe que você será punido. E quem criou essa regra foi o legislador, não foi o judiciário. Então, quando o TSE aplica a regra legal existente desde 2010, o TSE está dando seguimento ao cumprimento da lei. Embora, como eu disse, a gente possa discutir a questão sob um ponto de vista específico da expressão processo administrativo disciplinar, que aí você tem as duas visões que foram apresentadas. E como eu disse, por mais que, por óbvio, do ponto de vista cidadão, do ponto de vista popular, seja difícil a gente compreender, como eu disse, é uma questão sensível, porque a gente está falando do voto de centenas de milhares de pessoas num candidato. Só que a gente também precisa levar em consideração que os candidatos precisam ter responsabilidade na hora de lançar suas candidaturas. Eles precisam estar cientes de que existem regras que precisam ser cumpridas. E já tivemos diversos casos no Brasil em que parlamentares se lançaram candidatos e depois tiveram a cassação do registro por irregularidades. Esse é o funcionamento da lei, né? Mas é aquilo que eu estou tentando colocar. Essa interpretação sobre o sentido específico do significado do processo administrativo disciplinar não é uma inovação. Eu concordo com o professor Arthur de que realmente a gente precisa tomar cuidado com decisões muito ampliativas, mas nesse caso, assim como em outros que eu tenho visto, me parece que o TSE tem mantido aí a coerência interna da corte em julgamentos semelhantes para casos semelhantes, né? E é aquela grande questão. O TSE, embora não produza a lei, ele produz normas, né? É um produtor de normas e de obrigações jurídicas que precisam ser respondidas. Obrigada, doutor Wagner. A gente está acompanhando aqui, você que está ao vivo aí com a gente, acompanhando o Meio Dia em Brasília, não esquece de deixar o seu like, esse like seu, esse joinha seu, nos ajuda a entregar esse programa para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o ponto e o contraponto aí no que diz respeito a essa história do Deltan Dallagnol. Estamos aqui com 2 especialistas em direito eleitoral, comentando o assunto com visões distintas, mas com altíssimo debate. Então, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like para que a gente possa entregar o Meio Dia em Brasília sempre para mais pessoas.
Agora, doutor Arthur Rolo, mais um ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui no Meio Dia em Brasília, é que ontem a defesa do deputado Deltan Dallagnol confirmou que eles vão recorrer no STF. Eles têm um prazo aí, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai funcionar isso e, principalmente, quais são as chances reais da defesa prosperar nessa nova ação? Bom, primeiro cabem embargos de declaração, né, para suprir omissão, para suprir contradição. Então, cabem embargos de declaração no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. A partir da publicação do acórdão, tem 3 dias para interpor. Depois, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Também aí tem que alegar violação de matéria constitucional. Eu acho que já que tem matéria constitucional, porque tem a questão aí do contraditório. Melhor seria que os procedimentos administrativos tivessem seguido, melhor seria que chegassem aí ao resultado que fosse, mas nesse caso aí, como houve o que a gente chama de perda de objeto, eles acabaram sendo extintos e chegou nesse quadro. Então, dá para a gente falar aí em violação do princípio do contraditório, tem matéria constitucional em tese, dá para levar para o STF. Agora, levar não significa que vai ter uma grande chance de êxito, até porque 2 ministros do STF já acabaram votando nesse mesmo sentido, aí, no sentido da condenação. Então, dificilmente vai reverter no Supremo Tribunal Federal isso. Agora, veja como a coisa é complicada. Aqui eu coloco mais um argumento. O Deltan Dallagnol ele vai ser substituído por um suplente do Podemos, do Paraná, que teve 11 mil votos. Exatamente. E aí, o que o PL já está falando? Fala assim, vamos atrás desse suplente de 11 mil votos, porque ele não fez 10% do quociente eleitoral, que é a cláusula de desempenho individual. Então, já temos um deputado aí que foi ungido deputado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e agora a gente pode ter uma nova decisão do Tribunal Superior Eleitoral, tirando esse suplente que tem 11 mil votos, significa que a cadeira iria para outro partido, para a gente ver como a coisa é complicada. A Constituição Federal fala, todo poder emana do povo, e aí o TSE vai decidir, mais uma vez, que deputado vai ficar no lugar dele. Doutor Wagner Gondim, quais são as chances reais do deputado Deltan Dallagnol reverter essa decisão do TSE, na sua visão? Kiss, eu acho sim, em primeiro lugar, né, é óbvio que processualmente falando, como o doutor Arthur Rolo falou, eles têm 2 opções, que no momento seria ou opor os embargos e posteriormente ir para o recurso extraordinário, mas na minha visão a decisão ela foi muito clara sobre os argumentos que a basearam. Então não vejo cabimento de embargo de declaração, porque eu não vejo contradição, nem omissão, nem obscuridade, seria um recurso com efeitos modificativos, o que não se admite. E a única chance seria, eventualmente, levar ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com pedido de liminar para que ele seja mantido no cargo até a decisão final. Essa liminar, eu acho que as chances dependem muito de com qual ministro vai cair. Né? A gente teve casos recentes aí de alguns ministros que acabaram dando liminares e a corte, posteriormente, modificou o julgado e revogou as liminares. Então, acho que uma liminar para ser mantido no cargo até a decisão final é algo que vai depender do ministro responsável pelo julgamento, o ministro relator, mas, posteriormente, eu acredito que as chances de reversão pelo pleno do STF são muito pequenas. E aí, só um adendo também, né? O professor Rolo falou sobre essa questão do suplente, mas até onde eu vi, teria um outro suplente que teria atingido a cláusula de barreira. Mas, de qualquer jeito, acho que não vai precisar nem a Justiça Eleitoral decidir sobre isso, porque se não tiver suplente que tenha atingido a cláusula de barreira, a vaga vai ter que ser distribuída pelas sobras, né, seguindo as regras da legislação eleitoral. E é aquele pressuposto, é óbvio que o poder é do povo, mas o poder do povo é exercido por meio de seus representantes, e a própria Constituição reconhece a tarefa do Poder Judiciário para resolver conflitos, para pacificar os conflitos que não podem ser resolvidos, né, por uma simples leitura da lei. Então, eu acho que esses pontos são importantes, até para a gente entender, e no final das contas é isso,
que as decisões judiciais, as questões jurídicas, elas precisam ser discutidas juridicamente, com recursos, com instrumentos jurídicos, né, porque a gente tem visto um cenário de polarização extremo que só prejudica os dois lados, né, as duas faces da moeda, e a gente precisa entender que o judiciário, como um todo, embora possa ter problemas, ele é uma instituição democrática. E se a gente defende o poder do povo, pelo povo, para o povo, o judiciário faz parte desse elemento importante. Critiquem-se as pessoas, mas não as instituições, porque elas permanecem e elas precisam permanecer para o bem da República. Obrigada, doutor Wagner. Doutor Arthur Rolo, a gente não pode deixar de falar desse assunto, porque eu acho que uma coisa é quase que um fio da outra, né? Logo depois da cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, muito se levantou também se o próximo alvo aí nessa mira do TSE não seria o senador Sérgio Moro. O senhor acha que há chances concretas do Sérgio Moro entrar nesse alvo aí também? E principalmente, se isso acontecer e se houver uma decisão contra o senador, isso não vai ser de fato considerado de forma escrachada como uma perseguição aos lavajatistas? Como é que o senhor avalia? O que já estão dizendo aí, Kis, é que o registro de candidatura, porque também houve uma impugnação, o registro de candidatura do senador Sérgio Moro, que o Tribunal Superior Eleitoral, na esteira do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele acabou considerando improcedente. Então, já tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral validando o registro de candidatura do senador Sérgio Moro. Ocorre que nós temos uma investigação judicial eleitoral, pelo menos uma, que eu sei, com certeza tem uma em trâmite, por abuso do poder econômico em despesas realizadas na pré-campanha, quando ele era candidato a presidente. Ele era primeiro do Podemos, tentou se viabilizar pelo Podemos, não conseguiu, mudou para o União Brasil. Eu até acompanhei pessoalmente essa mudança, porque eu, na ocasião, era advogado do União Brasil. Ele gastou dinheiro no Podemos, gastou dinheiro no União Brasil. E aí, como é que ficam esses gastos da pré-campanha? Ele fez pré-campanha para presidente, potencializou o nome no Brasil inteiro. Será que isso não teve influência no processo eleitoral? Para mim, o caso do Sérgio Moro é pior. Já estão dizendo em Brasília, você está aí, sabe melhor do que eu, que ele é o próximo. Eu acho que tem motivo no caso dele, sim, porque se a gente pegar aquele caso da juíza também, Selma Arruda, que foi cassada lá no estado do Mato Grosso, por despesas típicas de campanha na pré-campanha, o Sérgio Moro, no meu entender, fez isso, mas é outro processo, é outra pessoa, são outras provas, outras circunstâncias, os mesmos julgadores. Vamos ver o que vai acontecer, porque não dá para ter bola de cristal aí, mas se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que o resultado vai ser também a cassação. O que é que o senhor acha, doutor Wagner? Qual a sua visão sobre o Sérgio Moro? Já que a gente sabe que, automaticamente, assim que saiu a cassação do Deltan Dallagnol, os holofotes voltaram para o Sérgio Moro, que é considerado aí o segundo alvo do próprio TSE, já que já há uma ação do PL. Eu vou falar sobre isso logo mais aqui no programa, mas eu queria sua visão sobre esse assunto. Como fica o Sérgio Moro? Eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente, é óbvio que é uma série de coincidências estranhas, né, digamos assim, mas os processos judiciais, eles existem por um motivo. O Deltan, porque em tese incidiu numa hipótese de inelegibilidade. O Moro, porque em tese abusou do poder econômico. Se não houvessem fundamentos jurídicos para uma ação na justiça eleitoral, a gente nem estaria discutindo isso. Acho que esse é o primeiro pressuposto, né, porque o processo judicial faz parte e as ações improcedentes, elas serão improcedentes. No caso do Sérgio Moro, o professor Rolo muito bem colocou essa questão do abuso do poder econômico, que impacta, sim, diretamente na competição na política, porque você quebra a isonomia entre os candidatos, mas tem um elemento que também precisa ser considerado, que é muito importante, é que alguns ministros entendem em algumas situações que você precisa comprovar de alguma forma o potencial lesivo desse poder econômico para daí você concluir para um abuso do poder econômico. E, principalmente, comprovar que existia um dolo nesse sentido. Porque quando o Sérgio Moro faz essa pré-campanha como candidato a presidente, pelo menos naquele momento, até que se prove o contrário, ele tinha intenções reais de se candidatar à presidência e o nome dele era, de fato, ventilado. Então, ainda que isso tenha, de alguma forma, né,
digamos, permitido a progressão do nome dele para o Senado, não me parece haver um intuito deliberado, aí a gente, até como advogado, eu não posso pressupor de que havia esse intuito nesse sentido. Mas é como o professor Rolo disse, né? Vai depender das provas que foram colhidas no processo, acho que isso é muito importante. Às vezes fica difícil a gente dar um parecer concreto, porque depende da análise do processo de fato e dos elementos que foram considerados. Então, eu acho que a tendência é se ter até, né, a depender da composição do TSE no momento do julgamento, que pode ser que demore mais um pouco, a tendência é que você tenha pelo menos um voto divergente, como a gente teve, por exemplo, na votação do deputado Eduardo Francischini, quando o professor Carlos Robach, né, ele deu uma outra visão sobre a questão do abuso do poder midiático, porque são ações mais gravosas, que dependem de uma prova mais específica. Então, nesse caso específico, eu acho que ainda vai dar uma boa briga. O parecer é que talvez seja de 60% de chance, né, mas como o professor Rolo colocou, a gente não tem como prever exatamente qual que vai ser o resultado. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, doutor Arthur Rolo, um tema também que eu acho interessante a gente trazer aqui à tona é o seguinte: a gente tem visto aí que há uma pressão nas redes sociais em torno desse caso, especialmente quem é de direita tem pressionado e falado de censura, falado que essa decisão do TSE foi uma forma de calar um deputado que era atuante. Eu pontuei agora mais cedo e volto a falar em aproximadamente 100 dias, 105 dias, como deputado federal, o deputado Deltan apresentou 142 projetos enquanto deputado e também foi relator de 3, o que demonstra uma atuação aí bem grande dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados. Mas você avalia que uma possível pressão nas redes sociais, uma pressão do povo, pode vir a fazer o STF mudar a decisão nessa ação aí da defesa do Deltan? Não, eu entendo que não. Eu acho que os ministros do TSE, para alguém chegar ministro do TSE, do STF, no caso, tem que percorrer um longo caminho. Os ministros do STF não estão se preocupando aí com o clamor popular, com o clamor das redes sociais. Eles vão julgar de acordo com o direito, mas eu tenho para mim, assim como a gente está divergindo aqui respeitosamente, eu tenho certeza que vai ter alguma divergência lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque a gente tem ministros mais garantistas, que certamente vão apresentar uma posição divergente. Então, assim, eu acho que não reverte, é o meu sentimento, mas eu acho que posições divergentes vão acontecer, mas eu não acho que essas posições divergentes vão acontecer por obra de pressão popular, de rede social, etc. Eu acho que é simplesmente uma outra visão do direito, assim como a gente está tendo visões divergentes aqui. Doutor Wagner Gurdin. Concordo em número e grau, até porque o pressuposto que a gente tem que ter do judiciário é que o judiciário estará, em regra, imune às pressões sociais, né? É óbvio que a voz do povo é importante, que a voz do povo precisa ser ouvida, mas o judiciário precisa dizer o direito como o direito está posto, ou interpretar a Constituição de acordo com os valores que nela estão estabelecidos. Isso, inclusive, gera alguns problemas. Juridicamente, existe um nome, chama-se efeito backlash, né, que você tem um impacto da pressão social nas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas isso não pode acontecer, até porque, embora por óbvio, né, nós estejamos falando de 300 mil votos, o Supremo Tribunal Federal ele não deveria votar de acordo com os interesses de determinada parcela da população, até porque isso seria uma quebra de isonomia. Os julgamentos precisam ser sempre pensados na interpretação constitucional mais adequada, de acordo com os parâmetros da Constituição e da legislação eleitoral. Perfeito. Eu já falo para você que está acompanhando o Made in Brasília, não esquece de deixar o seu like aqui, de comentar aqui embaixo, é sempre muito bom saber seu ponto de vista. A gente viu, estou acompanhando aqui o chat está insano hoje, diversos comentários. O pessoal, muita gente falando aí sobre o judiciário. O César Vieira colocou assim: o judiciário só está colaborando para voltar a inflamar animosidades. O Brasil segue por um caminho muito ruim. Pontuou o César aqui sobre esse assunto, falando também dessa possível pressão que a gente sabe que começou nas redes sociais, mas a gente sabe também que o 8 de janeiro começou nas redes sociais. E tudo isso gera essa sensação de impotência da população, né? Muito embora foi uma parcela da população,
cassação, como colocou o doutor Wagner Gondim, mas foram 344 mil votos, né? E tudo isso, para quem votou no deputado Deltan Dallagnol, gera uma sensação interna ali de que eles estão sendo calados diante de todo esse contexto, especialmente porque a gente sabe que o Deltan e o Sérgio Moro eram alvos, especialmente do PT, por conta da Lava Jato, e tudo isso gera uma série de coincidências estranhas, como o Dr. Wagner Gondim pontuou logo mais cedo, e para a gente também, isso precisa ser mais bem explicado, não é à toa que os especialistas estão aqui, os dois estão aqui conversando com a gente e lançando luz sobre o tema. Eu agradeço demais a participação de vocês, eu peço para quem está assistindo para deixar o seu like, para que o Dr. Wagner Gondim e o Dr. Arthur Rolo possam voltar aqui ao meio-dia em Brasília para explicar, espero eu, que outros temas, e espero eu que não seja a cassação do Sérgio Moro, mas se acontecer, que vocês venham aqui explicar esse assunto também. Obrigada pela gentileza. Obrigado. Até a próxima. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.